boa tarde a todos. Começando a entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira com o nosso volante Camacho. Ele que na última partida completou 50 jogos pelo Azulão na classificação e goleada contra o Betim. A gente começa com o repórter Matheus Guimarães da TV Gazeta. Boa tarde, Camacho. Parabéns pela classificação. Agora vira a chave, mais um mata-mata contra o São Luís. Novamente a questão da logística vai voltar a ser uma pauta, por conta que é uma logística diferente novamente. Mas como é que está esse clima interno depois da vitória? Uma vitória consistente, 4-0, e principalmente com aquele clima que estava o Repelé. Como é que está a confiança do grupo para esse terceiro mata-mata da Série D? Boa tarde. A gente sabe que a gente fez um grande jogo, a noite foi incrível para a gente, a torcida estava lá, deu tudo certo. E acho que o clima é de confiança, mas com os pés no chão, que a gente sabe que não mudou nada, mudou que a gente continua vivo na competição, mas ainda está muito longe. Tem um duelo agora muito difícil contra o São Luís. Eu acho que vai ser um grande jogo lá, uma guerra. A gente sabe da questão da viagem, vai ser uma viagem longa, eu acho que a gente já sai hoje de madrugada, então a gente já está focado no próximo jogo. Acho que futebol não dá para comemorar tanto, então já passou, foi um grande dia, mas a gente tem que botar os pés no chão de novo, porque vai ser uma grande guerra no primeiro jogo e a gente não pode repetir o primeiro jogo que a gente fez contra o Betim. Camacho, boa tarde. Rodrigo Cedro, TV Asa Branca, parabéns pela classificação. Ainda pegando um gancho aqui na pergunta do companheiro Matheus Guimarães sobre a atmosfera. Foi a maior delas que você já viu jogando com a camisa do CSA? E qual o papel dos jogadores dentro de campo para a torcida ficar tão inflamada como ficou no jogo passado? Foi uma das, né? Ano passado eu peguei alguns jogos da Copa do Brasil, também estava muito bonito, e eu acho que a noite fica... A gente não queria jogar à noite, a gente queria jogar final de semana, mas à noite eu acho que fica mais bonita a festa. Então foi uma grande festa e a torcida estava junto no começo, mas ela continua junto se a gente corresponder em campo, e eu acho que foi isso que a gente fez. Acho que o começo do jogo é muito importante para acender ainda mais a torcida. Então a gente fez um grande início de jogo ali, a gente sufocou o Betim no começo e a gente não parou até fazer o segundo gol. Depois a gente deu uma descansada, porque também não dá para manter o ritmo como a gente começou, mas eu acho que o importante é isso. Em casa a gente tem que começar muito bem para a torcida, uma coisa leva a outra. Se a gente começar bem, a torcida vai levantar a gente não vai parar de correr. Então eu acho que é importante o começo, e a torcida, como eu falo sempre, é o nosso ponto forte. Camacho, o que é que está faltando para o CSA ter a consistência nos dois jogos de mata-mata? Porque no primeiro jogo contra o Lagarto vocês acabaram empatando, no primeiro jogo contra o Betim vocês acabaram perdendo, mas nos dois segundos jogos vocês jogam muito melhor do que no primeiro. E a gente vê o CSA nesses segundos jogos que fecham o mata-mata, um CSA acima da média para a Série D. Mas o que é que está faltando nessa primeira partida para o CSA ter dois jogos dentro do mesmo mata-mata num nível parecido? Eu acho que o jogo do Lagarto a gente começou muito bem. No primeiro tempo a gente foi muito bem lá e no segundo tempo a gente jogou mal. E quanto o Betim foi ao contrário. No primeiro tempo, eu acho que foi o pior primeiro tempo do campeonato nosso. A gente deu sorte ali. Poderia ter saído com um prejuízo maior. E no segundo tempo a gente conseguiu equilibrar o jogo. E, cara, a gente fez a campanha que a gente fez na primeira fase. A gente frisou isso para conseguir decidir os mata-matas em casa, né? Acho que a torcida empurra e eles são fundamentais. A gente tem que achar esse equilíbrio, mas o mata-mata é difícil jogar como joga em casa e jogar fora. Pode ser que a gente vá um pouco mais cauteloso, vamos dizer assim. Então acho que a programação foi essa, de jogar o primeiro jogo sempre fora e conseguir definir em casa. Isso tá acontecendo. Mas é importante, é uma pergunta boa, é importante jogar os dois jogos bem. Então a gente vai tentar agora contra o São Luís lá, mesmo sem conhecer o campo, mesmo sabendo que as condições são adversas, entrar mais ligado para tentar fazer um grande jogo lá e aqui. Falando sobre o São Luís, continuando falando sobre o São Luís, você falou aí que a galera não conhece o campo, mas o adversário em si, o próximo adversário nessas oitavas de final do Azulão, você já conhece? O professor passou alguma coisa para vocês sobre alguns jogadores da equipe de São Luís e do próprio time? Então, o foco era total no Betim. Acho que ontem ele já passou o nome dos jogadores, assim, do jeito mais ou menos que eles jogam, mas a partir de hoje eu acho que a gente vai dar mais ênfase ao time de São Luís. A gente sempre conhece os jogadores que jogaram contra, então a gente vai perguntando um ou outro, e a gente já tem uma noção do time deles, do jeito que eles jogam, do estádio deles, do campo, que é um pouco complicado.
Então, acho que até domingo, a gente vai saber tudo que a gente tem que fazer durante o jogo, conhecer o time inteiro deles e chegar lá preparado. Camacho, durante os últimos jogos na Série D, tanto da fase de grupos como esse de mata-mata, a gente nota que do meio para frente o CSA está produzindo muito. O CSA tem pelo menos aí por jogo 8, 9 oportunidades de marcar. E praticamente só nesse último conseguiu ter um volume compatível dos gols de criação. Você acha que esse está sendo um grande segredo do CSA dentro da competição? Enquanto muitos clubes se preocupam mais em defender do que atacar, o CSA vai na mão contrária, ataca muito melhor do que as defesas adversárias e por isso que está sendo um time que chama a atenção na Série D? Nosso time é um time mais ofensivo do que defensivo, isso ficou claro durante o campeonato inteiro. A gente tenta equilibrar isso, porque a gente sabe que mata-mata, quem não tomar gol tá dando um passo importantíssimo para passar. Eu acho que a gente está tentando equilibrar isso. No mata-mata a gente já foi melhor, a gente tomou um gol contra o Lagarto e um gol contra o Betim, então em 4 jogos. Então o equilíbrio é tudo. A gente sabe que o nosso ataque, o nosso time vai muito para frente, joga no contra-ataque, consegue jogar também com a posse de bola. A gente tem muitas armas para atacar. Isso é bom, cara. Isso é bom, mas a gente tem que ter mais equilíbrio também. Se a gente for mais firme na zaga, a gente, consequentemente, vai ter mais oportunidade de gol também e tem que matar o jogo quando aparecer. Camacho, saindo um pouquinho do assunto Série D, a gente vai entrar no assunto sobre a janela de contratações, né? Alguns jogadores do Azulão estão sendo sondados, inclusive o Rian Santana já tem até um pré-contrato assinado com a equipe do Ceará, mas só vai embora depois que o CSA conseguiu acesso. Enfim, sobre você também, esses dias surgiram algumas notícias de que até o rival, o CRB, tentou sondar o jogador Camacho. O que é que tu fala sobre isso? Essa proposta do rival chegou até você? Tem algum outro clube de olho? Como é que está a cabeça do jogador Camacho numa situação como essa? Eu acho que é importante para todo mundo receber propostas, porque é a nossa profissão, né? É nosso trabalho, então quer dizer que o time está indo bem. Se está vindo proposta, se tem alguém interessado, é porque o time está indo bem, e o time estando bem, as peças individualmente elas se sobrepõem. O Rian está fazendo um grande campeonato, então é normal que ele tenha muitas propostas. No meu caso, não chegou nada em mim, não sei se tem interesse ou não, mas não chegou nada e eu estou, 100% completamente concentrado aqui para fazer o CSA subir, porque é o meu grande objetivo do ano e é para isso que eu voltei. Então, o foco é total no CSA, tenho certeza que todos os jogadores que estão aqui estão focados nessa missão aí. Se Deus quiser subir, depois cada um que cuide da sua vida, né? Mas primeiro ajudar o CSA, o grande objetivo do ano. Camacho, essa fase da Série D, as oitavas de final, ela está sendo colocada por nós da imprensa e pelos torcedores também como uma das mais decisivas da história da Série D, porque em caso vocês passem ou qualquer time passe, não vai ter somente uma chance de subir, terão 2, ou diretamente às 4 final ou na repescagem. Como é que vocês estão trabalhando essa parte psicológica para isso não atrapalhar vocês? Vocês têm um time cascudo, com jogadores muito experientes, a sua pessoa, o Ryan, outros jogadores, o Ailton, já tem uma rodagem no meio do futebol, mas como é que faz para controlar esse ambiente para que a ansiedade de chegar nessa fase quarta de final não atrapalhe nas oitavas? Esse ano o regulamento tem essa segunda chance, né, nas quartas de finais, mas eu acho que pra gente não muda nada. Se perder, tá eliminado desde a fase do Lagarto. Se perder já era e se ganhar, continua com o sonho. Então, a gente já vem de 2 mata-matas decisivos que não podia errar e vai ser mais um agora, respeitando o time do São Luís. Eles também passaram de 2 mata-matas, então é um time que está confiante, está forte, tem seus pontos fortes com certeza. Então é respeitando muito como a gente vem respeitando todos os times e fazer 2 grandes jogos para passar. Que se não fizer 2 grandes jogos, fica muito difícil. Camacho, o jogo do domingo é num horário que o CSA não está acostumado a atuar. É uma novidade para vocês, domingo 11 horas da manhã. Faz alguma diferença para vocês? Os jogadores terão dificuldades ou não, já que treinam justamente pela manhã também? Eu tenho certeza que não, que a gente vai fazer uma programação boa. A gente tem pessoas capazes aqui de fazer uma programação boa, de alimentação, de sono, de tudo. Acho que o time está muito concentrado e isso não vai atrapalhar, não. Acredito também que o time de São Luís também não tenha jogado nesse horário, então é igual para os 2, não vai ter desculpa esse jogo. É entrar concentrado, é aprender com os erros do primeiro jogo contra o Betim, que eu achei que a gente entrou
meio desligado ali. Eu acho que também por não ter torcida também pode ter atrapalhado, o jogo ficou um pouco mais morno e isso não pode acontecer. Nada pode nos atrapalhar porque agora é decisão mais uma e a gente tem que estar cada vez mais cascudo em relação a isso. Camacho, para a gente fechar, o Arnel Oliveira do Timaço da Gazeta, ele pergunta qual o seu melhor momento, né, nesses 50 jogos pelo clube. Cara, eu acho que eu cheguei muito bem aqui ano passado, mas agora eu estou vivendo um momento mais participativo ofensivamente, né? Ano passado eu jogava um pouco mais recuado e esse ano eu estou entrando mais na área, estou podendo dar mais assistência, fiz 2 gols já esse ano passado eu fiz um só. Então acho que estou vivendo, eu acho que o melhor momento meu no CSA é essa reta final aqui da Série D. Então estou vivendo um grande momento, espero continuar, porque tem muita coisa para acontecer ainda.